Meus irmãos, muito bom dia. Uma alegria imensa, imensa poder estar com os irmãos nesta manhã, com o pastor Israel, o pastor Alcemi, todos os pastores, irmãos e irmãs queridos desta igreja, para celebrarmos juntos o envio de 38 novos missionários de missões nacionais. Estamos atravessando um momento de crise em nosso país, todos sabem disso, mas mesmo assim, Deus tem abençoado o seu povo, Deus tem abençoado os batistas brasileiros, e o recado que Deus manda para nós é que eu estou no controle, vamos avançar. Vocês acreditam nisso? Concordam comigo? Num momento de lutas em nosso país, de aperto financeiro, nós, os batistas brasileiros, estamos enviando 38 novos missionários. Que bênção! Que coisa extraordinária que Deus tem feito no meio de nós. E a Igreja Batista de Itacuruçá é parte integrante de tudo isso. Deus tem usado a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem usado a cada um de nós para expandir a sua obra, estender o seu reino e chegar a cada canto desse país, conforme a música que acabamos de cantar. Porque, na verdade, a obra missionária, ela não é de homem nenhum. A obra missionária, ela não pertence a homem nenhum. Pastor Fernando Brandão, que já nos falou aqui pelo vídeo, nosso grande líder de missões nacionais, mas não é o dono da obra, não. Pastor Israel Belo, nosso pastorzão aqui da igreja, homem de Deus extraordinário, mas não é o dono da obra, não. Essa obra de quem é, irmãos? O próprio Deus enviou Jesus, o seu Filho, para encarnar como homem, e foi Jesus então, ou é Jesus, o grande missionário. Ele veio a este mundo em missão, e quando Deus envia Jesus em missão, e Jesus encarna a missão, e Jesus vive a missão, e ele vai às últimas consequências, ele é o grande missionário, que veio resgatar a humanidade, que veio fazer a volta do relacionamento entre o homem e Deus. Eu e você, eu e cada um de nós, que outrora estávamos perdidos, condenados ao inferno, foi por causa da missão de Jesus, que veio a este mundo para nos resgatar, para nos redimir, para nos reconciliar. E por causa disso, nós hoje cantamos, celebramos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida lá no céu. Mas Ele nos permite, além de cantar e celebrar, Ele nos permite fazer parte da missão que é dEle. Ele nos permite tomarmos parte da missão que é dele, e Ele compartilha conosco o privilégio de sermos nós, e veja bem, não apenas eles, mas todos nós, missionários do Senhor Jesus. Mas, quando Jesus veio ao mundo, Ele abriu mão de muita coisa, porque a obra missionária, ela requer renúncia, todos nós sabemos disso. Não existe missões sem renúncia. Ninguém pode dizer assim, não, eu quero ser um missionário, mas eu não quero abrir mão de nada. Dá para ser assim? Não, eu quero ser missionário, mas eu não abro mão de nada. Dá para ser assim, pastor Arildo? Não dá. Quando Jesus veio ser o grande missionário, Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, e se fez homem. E diz Paulo em Filipenses capítulo 2, que foi obediente até a morte, e morte, renúncia.
A obra missionária não se faz sem renúncia. E eu quero ver alguns textos que estão no Evangelho de Lucas. E não vou ter tempo de expor todos os textos, mas eu quero pelo menos que os irmãos abram as suas Bíblias, leiam esses textos e deixem que isso fale muito profundamente ao coração de cada um de nós. Vamos começar em Lucas capítulo 9, porque no versículo 23, Lucas registra as palavras do Senhor Jesus. Abra por gentileza, você que nos acompanha pela internet, se puder também abrir aí a sua Bíblia e compartilhar conosco deste momento. Lucas 9, 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vejam bem, se alguém quiser, Deus não nos força a nada. Deus nos dá o direito de escolher. Se alguém quiser vir após mim, e se eu e você queremos seguir a Jesus, porque ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus, mas nós vamos falar sobre esta renúncia para ser discípulo de Jesus. Mas a questão é, se eu quero de fato ser discípulo de Jesus, e se eu quero de fato seguir a Jesus, eu preciso entender o custo deste negócio. E Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E no verso 24 ele completa, olha aí: pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. A lógica do discipulado, a lógica de seguir a Jesus, a lógica de viver em missão com Deus, ela é contrária à lógica secular. Se você quiser preservar a vida, você vai perder. Mas se você está disposto a perder, aí você vai ganhar. Vamos mais um pouquinho adiante, no verso 57. Aí no capítulo 9 de Lucas mesmo, verso 57. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que fores. Bonita essa palavra, sim ou não? Imagine, você se encontra com Jesus no caminho, e aí você vê Jesus e diz assim: mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Eu imagino aquele moço que disse tal coisa, muito emocionado, muito emotivo, muito romântico. Aí Jesus responde a ele o seguinte, verso 38. Olha, deixa eu falar um negócio com você. As raposas têm tocas. Me acompanha aí no verso 58. E as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Faça a conta, faça o cálculo, se você quer mesmo me seguir aonde quer que eu for. Porque o Filho do Homem, o Deus do universo, Criador do céu e da terra, Ele abriu mão de tudo, e Ele nem tem nem onde reclinar a cabeça. As raposas e as aves do céu têm mais coisas, têm mais segurança. Veja na lógica de Jesus: de quem perde ganha, de quem ganha perde. Tem mais segurança do que o Filho do Homem. E você quer me seguir mesmo? É isso mesmo? Aí
Jesus diz a outro, no verso 59, e ele diz assim: segue-me, segue-me. E o moço respondeu: permita que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Parecia um pedido justo, né? Parecia um pedido justo. Eu lembro que quando eu li esse texto, missionários, eu menino, embaixador do rei, achava que Jesus era muito bravo, porque, puxa, o moço lá com o pai na beira da cova, custava esperar um pouquinho para enterrar o pai. Mas não é isso não, irmãos. Quando ele diz, permita-me primeiro sepultar o pai dele estava bem vivo e bem forte. Ele estava dizendo assim: olha, o dia que o papai morrer, aí eu vou seguir ao Senhor. Às vezes isso passa na nossa cabeça, porque o meu pai, a minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus parentes, minha família, como eu amo tudo isso, e tem que amar mesmo, mas não mais do que amar a Deus, não mais do que a Jesus. Por isso ele responde, verso 60, deixa os mortos sepultar os mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. E a outro ele disse, verso 61, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir da minha família. Jesus, porém, respondeu: ninguém que ponha a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lembrem-se da lógica de Jesus: quem ganha perde, e quem perde ganha. E quem quer viver em missão para ganhar o mundo precisa perder tudo. Renúncia para viver em missão com Deus. Vá mais um pouquinho à frente agora no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 25. Uma grande multidão o acompanhava. Lucas 14, 25. Leia com bastante atenção junto comigo. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu não sei como é que está na sua versão, se está parecido com a minha. A minha é bem clara: não pode ser meu discípulo. Porque para ser discípulo de Jesus, para seguir a Jesus, é preciso amar a Jesus mais do que a qualquer coisa. Isso está coerente com o que ele disse lá atrás? Interessante que ele não está dizendo que não pode ser missionário. Ele está dizendo que não pode ser pastor de uma igreja. Mas ele está dizendo, não pode ser meu discípulo. Porque a renúncia por Cristo e para Cristo é para todos nós. E às vezes nós estamos acostumados com o evangelho um pouco fácil demais, né, irmãos? Nós gostamos disso, de um evangelho mais light, mais tranquilo. Enquanto o Senhor Jesus nos chama para um discipulado mais radical. E ele diz assim, ame o seu pai, ame a mãe, ame a esposa, ame os filhos, ame mesmo, mas não ame mais do que a mim, não. Porque quem ama a esses mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Verso 28. Pois qual de vós? Aí Jesus dá uma ilustração muito interessante. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e ver se tem como acabá-la? A gente usa muito essa ilustração de Jesus quando a gente vai realizar um projeto, quando a gente vai construir um templo, ou quando eu vou empreender alguma coisa pessoal, no campo financeiro, administrativo. E pode até ser aplicada nisso também, mas a história que Jesus contou diz respeito a quê? Ao custo de construir o templo? Não.
ao custo de uma junta missionária? Não, ao custo de ser discípulo de Jesus. Ele está dizendo: olha, pensem bem, meninos e meninas, o quanto vai custar isso para vocês. Não tomem uma decisão emotiva, não tomem uma decisão de um ímpeto romântico, façam as contas, porque quem é que constrói uma torre e não calcula antes? E ele dá o segundo exemplo, de um rei que sai para a guerra, no verso 31, qual é o rei que antes de entrar na guerra contra o rei não se senta primeiro para consultar se com 10 mil pode ir ao encontro do que vem com 20? Pelo contrário, enquanto ainda está longe, manda emissário e pede condições de paz. E aí no verso 33 ele diz, olha comigo o verso 33, assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui. Como é que está na sua versão aí? Está igualzinho na minha então. Se eu não estou pronto a renunciar tudo, não posso ser discípulo de Jesus. E ele ainda diz no verso 34, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, a não ser, nem para adubo, mas é jogado fora. E ele diz, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho que Jesus perdeu o assunto aqui, misturou os assuntos, entrou a falar de sal, não tem nada a ver com sal aqui. É isso, irmãos? Como é que ele acrescenta esse tema do sal? Em que contexto e em que assunto? Ele compara o sal insípido a quem quer ser discípulo de Jesus, mas não está pronto a renunciar todas as coisas. Vamos mais adiante um pouquinho. Eu falei que a gente ia passear no texto de Lucas, e eu não teria tempo de me delongar, mas vamos à frente um pouquinho no capítulo 18, no versículo 18. Você conhece essa história? Um homem era muito rico, 18. E aquele moço diz o texto que ele tinha muitas posses. E ele chega para Jesus, todo serelepe, dizendo assim, Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás. Senhor, já faço isso desde a minha meninice. Aí Jesus vira para ele e diz a seguinte frase, falta-te uma coisa. O que é que faltava para ele? Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa, meu jovem. Aí Jesus diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que é que faltava para ele? Faltava para aquele jovem um coração disposto a renunciar tudo. Isso está coerente com os textos que vimos até aqui? Faltava para ele um coração disposto a renunciar tudo. Aí ele fica triste, vocês conhecem o texto? Fica triste, envergonhado, né? Faz de bobo, sai de fininho e vai embora. Porque ele tinha muitas riquezas. E o coração dele estava nas riquezas, e ele não era apto para o reino de Deus, porque ele não estava disposto a renunciar tudo. Aí o pessoal fica meio em crise, os discípulos. No verso 24, Jesus diz assim, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Verso 26, olha aí o verso 26. Por favor, Lucas 18, 26. Então os que ouviram isso perguntaram, quem então pode ser salvo? O pessoal ficou meio em crise com isso, porque aquilo tudo era muito novo para eles. Até que ponto eu terei de renunciar? Não estava claro para eles, missionários, até que ponto terei de renunciar? Aí Jesus disse assim, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus.
Agora olhem o verso 28. Olha o verso 28. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Lembra-se que Pedro estava à beira do lago, com a sua pequenina empresa de pesca artesanal, seus barquinhos, suas redes. Jesus passa e disse assim: Pedro, segue-me. O que é que Pedro fez? Deixou tudo e imediatamente passou a seguir a Jesus. Agora, mais à frente, a mente de Pedro já estava entendendo isso. Pedro já está começando a entender, não tinha entendido tudo ainda não, mas estava começando a entender o custo do que é seguir a Jesus. Aí ele vira para o Senhor e diz: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus responde, verso 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Em outras palavras, Jesus diz assim: fica tranquilo, Pedro. Lembra que eu ensinei que quem perde ganha? Isso a gente tem experimentado todos os dias. Como que no momento de crise econômica, política, financeira no país, os batistas brasileiros enviam 38 novos missionários? Só com a lógica de Deus. Sim ou não? Só com a lógica de Deus. E como que neste contexto todo, estes meninos e meninas, chamando carinhosamente a todos assim, moças e rapazes, entendem que precisam renunciar tudo? O chamado é para todos. Todos que somos discípulos de Jesus devemos estar prontos a renunciar tudo. Mas Deus quer saber de nós, até que ponto mesmo estamos dispostos. E uns Ele manda de uma forma, outros de outra. Não há nenhum outro registro em que Jesus manda alguém vender tudo e dar aos pobres, somente com aquele rapaz. Isso não é a regra. A questão ali não é vender tudo e dar aos pobres. A questão ali é até que ponto estou pronto a renunciar para estar em missão com Deus. E Deus faz das mais diferentes formas. Mas o certo é que Deus continua realizando milagres. E irmãos, isso só tem uma palavra para explicar: milagre. Deus continua realizando milagres na obra missionária. Ele usa a sua vida para orar, para sustentar, para apoiar esta obra. Mas Ele usa outras vidas que Ele chama. Gente que estava assim com a vida tão estabilizada, gente que estava com a vida tão tranquila. E aí Deus diz assim: segue-me. E enquanto alguns dizem: deixa primeiro sepultar o meu pai, não, deixa primeiro despedir da minha família, não, deixa eu primeiro ver se eu vou ter onde reclinar a cabeça, eles disseram: eu estou pronto, Senhor, conta comigo. Gente como o Raoni, fique de pé aí, Raoni, e a Laís, cadê a Laís? Fique de pé aqui, Laís. Ela já está de pé, irmãos. São casados, vieram para o Radical, jovenzinhos os dois, e como radicais, na Cristolândia, ou melhor, na Cracolândia, atuando na Cracolândia para fazer a Cristolândia.
foram usadas por Deus de uma forma tão especial, se casaram, ingressaram no programa de formação missionária, fazendo carreira missionária, e agora estão sendo nomeados como missionários efetivos de missões nacionais. Gente que disse assim: eu estou pronto a deixar tudo. Pode sentar. Gente como a Josiane e o Valmir, fique de pé com a moça também. Pastor Valmir e a Josiana estão em Laje, Santa Catarina, na Serra Catarinense, uma cidade de quase 200 mil habitantes, 170 mil habitantes, tem lá uma igreja batista que deve ter uns 20 membros, é isso mesmo? Imaginem os irmãos, 200 mil habitantes, uma igreja batista que tem uns 20 membros. E aí esse casal recebe o chamado de Deus e entendem assim: Senhor, eu estou pronto a pagar o preço, eu sei que vai custar caro, eu sei o preço, eu sei o custo, mas eu estou pronto para ir. E nós estamos indo junto com eles. Pode sentar. O Euclides com a Cláudia, cadê Euclides e a Cláudia? Esse casal, irmãos, Euclides nasceu na Filadélfia, mas não é aquela Filadélfia dos Estados Unidos, não. É a outra Filadélfia do Tocantins. Sabia que tem Filadélfia no Tocantins? Pois é, ninguém sabia. E eles entenderam o chamado do Senhor, estão indo para o Pará, Abaetetuba, pastor Valdir, toda aquela região ali. Já calcularam, já fizeram o custo da torre, quanto vai custar, ou estão indo no romantismo? Não, sabemos quanto vai custar, mas estamos dispostos a ir, custe o que custar. Pode sentar. Gente como a Rejane e o Werner, fique de pé um pouquinho, Werner, e levanta aí o Davi e a Elisa. Olha a Elisa e o Davi, este casal jovem. Aí eu fico lembrando aqui, quem deixar pai, mãe, eu fico pensando no vovô e na vovó dessas crianças. Levanta mais o Davi aí no colo, assim, ó. Ê, Davizão. Werner, engenheiro, trabalhava na Embraer, engenheiro aeronáutico, morava em São José dos Campos. Regiane, fisioterapeuta, né? Estava a vida organizada, irmãos, ganhando bem. Aí Deus fala assim: agora larga esse negócio todo aí e vamos lá para morar na aldeia dos índios xerentes. Eu imagino a cara do avô e da avó quando receberam a notícia. Mas é o que Jesus falou: você não está pronto não? Não pode ser meu discípulo. Não está disposto a renunciar o salário, a boa vida de São José dos Campos, para ir lá morar dentro da aldeia? Aí eles disseram assim: nós estamos prontos. Senhor, nós estamos prontos. E a Elisa e o Davi vão junto, né, Davi? Pode sentar. Gente como a Débora e o Fernando Júnior, fique de pé aí. Pastor Arildo, fique de pé um pouquinho. Quem conhece o pastor Arildo Borges Xavier, pastor há uns 200 anos, ali na primeira igreja batista de Éden. A Débora é filha do pastor Arildo, Fernando genro, e de repente Deus sacode tudo, muda tudo, manda fechar a empresa, ele perde a alegria na empresa, não tem graça mais, porque agora querem ser missionários e Deus está chamando. E o filho do casal, o Gabriel, está aí o Gabriel? Gabriel não pôde estar. O Gabriel é missionário, o dobro deles ainda. E aí o Gabriel era o que mais dava apoio. Vamos para o campo missionário. E depois eles contam a história do Gabriel para vocês. E Deus encaminha para Tabatinga. Sabe onde é Tabatinga, irmãos? É na divisa do Amazonas, lá eu acho que é o canto mais extremo a norte, sul, leste, oeste do Brasil, na divisa, pastor Valdir, com a Colômbia e o Peru, trabalhando na região do Alto Solimões, na formação de uma liderança autóctone entre várias etnias indígenas. Cadê, já sentaram? Desistiram? Hã? Aí disseram assim: estamos prontos. Eu imagino o coração do vovô, pastor Arildo, da vovó: está pronto mesmo? Está pronto, podem ir, vai na paz. E eles disseram assim: eu estou pronto, eu sei quanto custa, mas nós vamos pagar esse preço.
Em nome de Jesus. Pode sentar. Tem um casalzinho ali que é de São Fidélis, pastor. É outro nível, né? Pastor Rafael e a Bruna. Fique de pé aí. Irmãos, a Bruna, ela já, acreditem ou não, ela já saiu das Mensageiras do Rei. Pode vir alguma coisa boa de São Fidélis? Pergunta do pastor Israel. Ele está mexendo comigo porque ele sabe que eu sou de São Fidélis, tá, irmãos? É por isso. O pastor Rafael e a Bruna foram para a Trans, e aí na Trans conheceram o campo, a gente precisava de um missionário, estava terminando o seminário, e aí o pessoal encantou com eles, e ele com o pessoal, e teve aquele entrosamento, e aí Deus confirmou todas as coisas. Ele voltou, fez o concílio, passou pelo concílio, fez bonito no concílio, fez bonito o pastor Israel no concílio, casou com a Bruna, que eram noivos, tirou uma semana de lua de mel e foram para o campo missionário. Estão lá no campo missionário, dedicando a vida, jovenzinhos, 20, quantos você tem, Rafael? 23, uma fidelência assim mesmo. Prontos a pagar o preço, custe o que custar. Pode sentar. A Germana mais o André, fique de pé vocês dois. Não são pastores, ele não é pastor, não fez seminário, nada disso. São dentistas. Dentista, os dois são dentistas. E aí, pastor Alceni, começaram a ir na Amazônia. E Deus começou a incomodar a turma da Amazônia, está por aí, né? Está preparando, né? E aí, consultório montado, uma clínica, na verdade, que outros dentistas não trabalham com eles, mas eles são os donos da clínica. Vida financeira já estabilizada em São Paulo, capital. E tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aí Deus começa a incomodar, diz assim, vende esse troço, passa isso para frente, larga isso tudo, e vai lá para as comunidades ribeirinhas tratar dos dentes das crianças. Porque a gente chega lá na Amazônia, pastor Alcemir, só viu isso lá, as crianças com os dentes tudo estragado, irmãos. Mas a gente chegou em uma casa, esse detalhe é importante, que a mãe disse assim, não, aqui em casa não, aqui em casa nós temos higiene, aqui em casa nós escovamos dentes. Porque eu fui no mercado, comprei uma escova, e 12 filhos, e todo mundo aqui escova com essa escova. E aí, irmãos, Deus incomoda, e vão os dois, largam tudo, e vão para o campo missionário. Sabe o custo disso para vocês? Já calcularam o custo, e não é custo financeiro apenas. Pode sentar. Imagina que o custo da saudade, o custo da vontade de ir para casa. E iguais a eles, eu não tenho tempo para falar de todos. Me perdoem quem eu não destaquei aqui, não dá para falar de todo mundo. Mas é gente que está colocando a vida nesta causa, porque entende assim, vale a pena, eu estou pronto a pagar o preço. Porque se o meu Jesus morreu por mim, deixou sua glória e veio a este mundo. Há uma frase de Charles Studd, que eu gosto muito. Ele disse assim, se Jesus é Deus e morreu por mim, não há nada que seja difícil demais que eu não possa fazer por Ele. Vou repetir. Se Jesus é Deus e morreu por mim, não há nada que seja difícil demais que eu não possa fazer por Ele. E nós estamos prontos. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 15, e ele diz, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho. Agora, qual a nossa resposta como igreja? Diante de tudo isso, a gente olha, a gente acha bonito, a gente acha legal, vamos cantar mais uma música, mas é só isso. Qual a nossa resposta para o Senhor, diante desses milagres? Isso aqui são milagres, é agir sobrenatural de Deus.
qual é a nossa resposta como igreja batista brasileira e de um modo particular Itacuruçá? Qual a nossa resposta? Vamos deixá-los ir sozinhos? Essa turma precisa de oração. Como disse o pastor Israel no início do culto, pega o WhatsApp deles, pega o Facebook deles, ora por eles, assume o compromisso de orar por esses meninos e meninas aqui, seus filhos, têm filhos, são família. Eles precisam de oração. Haverá momentos em que ficarão desanimados, que são de carne e osso. Haverá momentos em que estarão doentes, sim, é verdade. Haverá momentos em que a crise os abaterá, sim, mas nós estaremos aqui para sustentá-los em oração. Nós estaremos aqui com o compromisso de orar por eles. Eu queria desafiar os irmãos. Não olha para mim, não. Fica até escondidinho aqui. Olha para esses moços e moças aqui. Peça a Deus uma direção agora para você entender assim: Senhor, eu quero ir para o campo junto com eles. Não sei se é para Cristolândia. Tem mais gente da Cristolândia, não é só o Raoni e a Laís, não. Tem o Anderson, né? Levanta a mão assim, Anderson. Cadê a esposa? Está aqui. Pastor Anderson e a Aline estão na Cristolândia Criança. Você lembra aquela história de Cristolândia Criança que o Brandão falou por aí? Pois é, são eles que estão lá, não é isso? Tem a Juliane que está lá no oeste do Paraná. Levanta a mão assim, Juliane. Tem o Celso mais a Rejane. Levanta a mão assim, Celso e Rejane. Mais alto, Celso. Estão indo lá, é que o Celso é baiano, por isso que ele levanta pouco a mão. Tem que levantar mais um pouquinho assim. Eu amo os baianos, irmãos. E meu diretor é baiano. E minha mãe também. E eu morei na Bahia. Pois é. Estão lá no sertão da Bahia, trabalhando com o sertanejo, aquele mais distante, mais longínquo. Quem mais que eu não falei? A Silene mais o Josivan, levanta a mão assim, ó, os dois. Este casal está entre os ribeirinhos lá em Coari, pastor Semê. E eles estão mentoreando os radicais, plantando igrejas e liderando um movimento intencional de quê? Benção. Aí você olha para eles assim e pergunta para o Senhor assim: Senhor, qual é a minha parte nisso? Olhe para eles, irmão, não olhe para mim não. Olhe para eles agora e diga assim: Senhor, qual é a minha parte disso? O Ronaldo mais a Eva estão lá em Bom Jesus da Lapa, lugar tomado por uma romaria, trabalhando naquelas comunidades rurais mais distantes também. O Felipe está lá na Cristolândia, levanta a mão aí, Felipe. Cristolândia em Brasília. Pastor Rafael está com a Joyce na Cristolândia em Alcântara. O Rogério mais a Andréia estão na Cristolândia não. Estão plantando uma igreja na zona da Mata, em Minas Gerais, Porto Firme, próximo a Viçosa. E aí você pode olhar e pensar assim: Senhor, qual é a minha parte? O Antônio mais a Jeane, levanta a mão assim, estão lá no Piauí, Luzilândia, lá no norte do Piauí. Aí você pensa assim: Senhor, eu quero ir com eles, eu quero ir com eles, eu quero orar por eles. E talvez Deus coloque até no seu coração um desejo seguinte: eu quero sustentá-los também, eu vou fazer um PAN para adotar esses meninos, eu vou sustentá-los mensalmente pelo PAN. E você pode fazer isso. Eu queria desafiar você, meu irmão, minha irmã, a não sair deste culto sem antes vir aqui, a todos os irmãos da galeria também, daqui de baixo, todos os irmãos, aos adolescentes que estão aqui, os jovens, não saia daqui nesta manhã sem vir aqui e olha para eles e pede a Deus assim a direção, que você vai vir aqui, vai dar um abraço neles e vai dizer assim: quem é solteiro aqui que eu não falei, gente? O Wilma, fique de pé, Wilma. Já está de pé também, o Wilma. A Elise? Denise, a Denise. Quem mais que é solteiro que eu não falei? Gilvânia, Renata, fique de pé aí os solteiros. A Juliana eu já falei.
Tem também aqui que é casada, que é a Isabela, esposa do Marquinho, que está aqui, que já é nosso missionário. Tem também, quem que eu esqueci, gente? Senão vocês vão ficar zangados comigo. Neemias e Márcia, fique de pé aí, esse casal está indo para Uberlândia, Minas Gerais. Esqueci de mais alguém? Não? Você não tem mais desculpa. Eu queria, mas pastor Samuel não falou, não tem mais desculpa. Falei todo mundo. Olhe para eles, peça a Deus e Senhor, eu quero ir com eles. Talvez você pense assim, não, eu não estou em condições de adotar ninguém financeiramente. Tudo bem, Deus sabe. Mas orar você pode, dar um abraço você pode, pegar o WhatsApp deles para se corresponder você pode. E eu quero desafiar que você faça isso em nome de Jesus. Não saia daqui ao término do culto sem antes vir aqui e abraçá-los. Vou pedir até que no final do culto eles estejam lá na porta. Pode ser, pastor? Todo mundo ali naquele saguão ali, para que você não sai por aqui não. Sai por aqui não, sai por lá para você abraçar todo mundo. Tá certo? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos a grande renúncia que o Senhor Jesus fez de sua glória para vir a este mundo como missionário. E nós entendemos o grande privilégio que nos é neste tempo, renunciar também aquilo que temos e somos, por amor de Jesus acima de todas as coisas. Pelo privilégio de participar do empreendimento missionário de um Deus tão amoroso. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dás, privilégio que dás a estes que vão, mas privilégios que o Senhor dá também a esses que ficam, e em ficando oram, em ficando sustentam financeiramente, em ficando mandam um encorajamento, fazem um contato, vão a uma visita. Que nesta manhã haja um despertamento missionário em cada coração, para que esses 38 que seguem, sigam acobertados pela tua igreja e no poder do teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Israel.